Sou Henrique, fui coveiro por 20 anos no Cemitério da Consolação, em São Paulo. Já vi muita coisa estranha nesse tempo, mas nada se compara ao que aconteceu há alguns meses. Era um dia normal de trabalho e eu estava na rotina de sempre, cavando, cuidando das lápides, fazendo reparos quando necessário. Naquela manhã, recebi uma ordem de serviço para preparar uma nova cova. Comecei a cavar, como de costume, aproveitando o silêncio e a paz do cemitério, que para muitos é um lugar sombrio, mas para mim sempre foi um refúgio de tranquilidade. Depois de algumas horas de trabalho, minha pá bateu em algo duro. Inicialmente achei que fosse uma pedra, o que não era incomum. Mas ao continuar cavando, percebi que não era pedra. Era algo mais estranho. Limpei a terra em volta e o que vi me gelou até os ossos. Um velho vestido de noiva, enterrado junto com um esqueleto. O vestido estava sujo, rasgado e desbotado pelo tempo. Os restos mortais estavam em péssimo estado, quase se desintegrando ao toque. Quem enterraria uma noiva ali, em uma cova rasa e sem identificação? A situação não fazia sentido. O cemitério tem regras rígidas sobre enterros e sepulturas, e aquilo claramente não seguia nenhuma delas. Senti um frio na espinha. Não sou de me assustar fácil, mas aquele achado me deixou inquieto. Olhei ao redor, mas estava sozinho. O silêncio do cemitério parecia mais pesado, como se o lugar inteiro estivesse observando o que eu estava fazendo. Decidi que não podia simplesmente ignorar aquilo. Imediatamente fui até a administração do cemitério e relatei o que tinha encontrado. Meu superior, Cláudio, ouviu com atenção e pareceu preocupado. Depois de uma breve conversa, ele me deu uma orientação que achei um tanto estranha. Disse para reenterrar o corpo em outro local, mais afastado. Perguntei se aquele procedimento era o correto, pois em todos os meus anos de trabalho nunca tinha visto ou ouvido falar de algo assim. Cláudio apenas me disse que eram ordens e que eu deveria seguir. Havia algo na maneira como ele falou que me deixou desconfortável, mas obedeci. Voltei ao local com uma sensação de peso no peito. Com cuidado, reenterrei o corpo da maneira mais digna possível. O local ficava em um canto mais afastado do cemitério, onde poucos visitavam. Durante todo o processo, não conseguia tirar da cabeça a imagem daquele vestido de noiva e do esqueleto. Algo estava errado. Nos dias seguintes ao reenterro, a vida no cemitério voltou ao normal, ou pelo menos foi o que pensei. Continuei com minhas tarefas diárias, tentando afastar o desconforto que a descoberta da noiva enterrada tinha causado. No entanto, não demorou muito para as coisas começarem a ficar estranhas. Era uma noite de quinta-feira, já fora do horário de visitas. Estava terminando de fechar o portão principal quando, ao longe, vi uma figura pálida entre as lápides. A princípio, pensei que fosse algum visitante que não tinha saído a tempo. Peguei minha lanterna e fui até lá para avisar que o cemitério estava fechando. Conforme me aproximava, a figura ficava mais nítida. Era uma mulher, vestida com um vestido de noiva sujo e rasgado, muito semelhante ao que eu tinha encontrado enterrado. O sangue gelou nas minhas veias. Ela estava de costas para mim, os ombros sacudindo como se estivesse chorando. Aproximei-me mais, chamando-a, mas ela não respondeu. Quando estava a poucos metros dela, parou de chorar e virou-se lentamente. O que vi foi uma visão aterrorizante. O rosto dela estava pálido e desfigurado, com olhos fundos e tristes. Antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ela desapareceu, como se tivesse se dissolvido no ar. Fiquei paralisado, sem acreditar no que tinha acabado de ver. Voltei para casa abalado, sem conseguir dormir direito. Na manhã seguinte, ao chegar ao trabalho, encontrei Cláudio e contei sobre o que tinha visto. Ele me olhou com uma expressão séria e disse que eu deveria ignorar, que era apenas coisa da minha cabeça por causa do achado recente. Tentei seguir o conselho dele, mas as aparições continuaram. Nos dias seguintes, sempre à noite, eu via a noiva chorando em diferentes partes do cemitério. Às vezes, ouvia o som de seu choro mesmo sem vê-la.
A situação estava me deixando perturbado e com medo de trabalhar à noite. Comecei a buscar informações sobre o cemitério e possíveis histórias de noivas enterradas ali, mas não encontrei nada nos registros oficiais. Decidi perguntar aos coveiros mais antigos, mas todos pareciam relutantes em falar sobre o assunto. Um deles, um senhor chamado Luiz, me puxou de lado e disse para não me envolver mais, que coisas estranhas sempre aconteceram ali e que era melhor deixar para lá. Os dias se transformaram em semanas e a presença da noiva fantasmagórica se tornou cada vez mais intensa. Eu tentei de tudo para encontrar alguma informação sobre quem ela poderia ter sido. Vasculhei arquivos antigos, perguntei a moradores antigos do bairro e até procurei histórias locais que pudessem dar uma pista, mas nada. Era como se ela nunca tivesse existido nos registros. Cada vez era um novo tormento. A noiva aparecia com mais frequência, sempre chorando, sempre me observando com aqueles olhos tristes e vazios. Eu ouvia seu choro ecoando pelas lápides, sentia seu olhar me seguindo, mesmo quando não conseguia vê-la diretamente. O ambiente no cemitério, que antes era familiar e até reconfortante, tinha se tornado um pesadelo constante. Contei para minha esposa o que estava acontecendo, mas ela achou que eu estava sobrecarregado e imaginando coisas. Amigos próximos também não acreditavam, dizendo que era o estresse do trabalho acumulado ao longo dos anos. Mas eu sabia que era real. A cada noite que passava, minha sanidade estava se esvaindo um pouco mais. Em um último esforço, decidi conversar novamente com Cláudio e Luiz. Expliquei a situação e implorei por alguma informação ou orientação, mas tudo o que recebi foram olhares de pena e conselhos para deixar para lá. João, que sempre foi cético, sugeriu que eu tirasse um tempo de folga, mas eu sabia que isso não resolveria o problema. Trabalhar no cemitério se tornou insuportável. A presença da noiva não me deixava descansar e a cada dia que passava eu sentia meu equilíbrio mental se deteriorando, até que finalmente cheguei ao meu limite. Eu já não conseguia dormir, não conseguia comer direito e trabalhar no cemitério se tornou uma tortura psicológica. Foi então que tomei a decisão mais difícil da minha vida. Pedi demissão. Não tinha mais condições de continuar naquele lugar, cercado por lembranças e visões que me assombravam sem trégua. Expliquei minha decisão ao meu superior, que, embora surpreso, aceitou minha saída sem questionar muito. No meu último dia antes de sair, fui até o local onde tinha encontrado o vestido de noiva. Fiquei ali por alguns minutos em silêncio, como se estivesse me despedindo da noiva fantasmagórica. Não sei se foi minha imaginação, mas senti um frio intenso ao meu redor, como se ela estivesse me observando pela última vez. Ao sair do cemitério, senti uma mistura de alívio e tristeza. Passei 20 anos da minha vida ali, mas sabia que não poderia continuar. As cicatrizes dessa experiência ainda me assombram, e até hoje, às vezes, ouço o som distante de um choro que me faz arrepiar. Meu nome é César e sou coveiro de um cemitério rural no interior de Minas Gerais. Trabalhar aqui sempre foi tranquilo. O lugar é isolado, rodeado por mato e silêncio. A maioria dos enterros são de moradores antigos da região e eu conheço quase todo mundo. Tudo começou há uns meses. Estava terminando de fechar uma cova no final da tarde quando senti que estava sendo observado. Levantei a cabeça e vi 2 pontos brilhantes no meio do mato. Primeiro pensei que fossem olhos de algum animal, talvez um gato ou um cachorro. Mas aqueles olhos pareciam fixos em mim, como se estivessem me estudando. Ignorei e continuei meu trabalho, mas aquela sensação de ser vigiado não me deixava. As semanas passaram e os olhos apareceram várias vezes, sempre à noite. Pareciam estar em lugares diferentes, como se me seguissem. Achei que estava ficando paranoico. No começo, os olhos apareciam na beira do cemitério, perto da linha das árvores. Eles se destacavam no meio da escuridão, sempre brilhando com uma intensidade estranha. Cada vez que eu olhava na direção deles, os olhos ficavam imóveis, fixos em mim,
como se estivessem esperando alguma coisa. Parecia que a cada noite os olhos se aproximavam um pouco mais. Às vezes, enquanto fazia minhas rondas, eu os via por entre as lápides, brilhando com uma luz fria e penetrante. Comecei a sentir um calafrio toda vez que os via, como se uma corrente de ar gelado passasse por mim. Era uma sensação estranha de estar sendo observado e julgado ao mesmo tempo. Contei para alguns colegas e até para minha esposa, mas todos riram, dizendo que devia ser coisa da minha cabeça, ou no máximo, algum bicho noturno. Isso me deixou irritado, porque eu sabia que havia algo estranho acontecendo. Uma noite, os olhos apareceram perto da sede do cemitério, onde eu fazia minhas anotações e guardava as ferramentas. Dessa vez estavam mais próximos do que nunca, quase na beira da luz do poste que iluminava a entrada. Senti meu coração acelerar e a mão tremia enquanto eu segurava a lanterna. Quando iluminei a direção dos olhos, eles desapareceram no escuro, mas a sensação de que algo estava errado ficou ainda mais forte. Durante o dia, procurei por pegadas ou sinais de animais perto do local onde eu via os olhos. Não encontrei nada, nenhum rastro, nenhuma pista. Era como se aqueles olhos surgissem do nada e voltassem para o nada. A cada noite, a presença dos olhos se tornava mais opressiva. Eu sabia que não eram olhos de animais comuns. Havia algo de humano neles, algo que me deixava inquieto. Comecei a dormir mal, sempre com a sensação de estar sendo observado, mesmo em casa. Nas noites seguintes, comecei a ficar mais atento. Durante minhas rondas noturnas, eu levava uma lanterna mais potente e, por precaução, uma faca. O cemitério não tem segurança e eu precisava me sentir protegido. Quando os olhos apareciam, eu iluminava a direção, mas nunca via nada além do brilho desaparecer no escuro. Os olhos começaram a aparecer com mais frequência. Eles pareciam estar em toda parte, sempre me observando. Era como se estivessem me cercando, me encurralando aos poucos. Durante minhas rondas, eu podia sentir os olhos em mim mesmo quando não conseguia vê-los. Era como se eles estivessem ali, escondidos nas sombras, esperando o momento certo para aparecer. Meus nervos estavam à flor da pele, e qualquer ruído no meio da noite me fazia saltar. Uma noite, enquanto eu caminhava entre as lápides, vi os olhos mais uma vez, mas dessa vez eles pareciam diferentes. Estavam mais próximos, mais intensos, como se quisessem me dizer alguma coisa. Iluminei a direção deles com a lanterna, mas, como sempre, eles desapareceram no escuro. Na terceira semana, depois que os olhos começaram a aparecer, algo terrível aconteceu. Era uma noite especialmente escura e silenciosa, típica para o cemitério rural onde eu trabalhava. Durante minha ronda, percebi que os olhos brilhantes estavam mais próximos novamente. Eles pareciam estar localizados perto de um túmulo antigo e quase esquecido. Com o coração acelerado e a lanterna firme na mão, minha faca na outra, me aproximei do local. As sombras ao redor pareciam se mover de forma estranha, e eu sabia que algo estava prestes a se revelar. De repente, as sombras começaram a tomar forma. Elas se transformaram em uma massa indistinta de escuridão, com aqueles olhos brilhantes que eu tinha visto tantas vezes antes. Antes que eu pudesse reagir ou entender o que estava acontecendo, as sombras se lançaram sobre mim. A sensação foi como se garras invisíveis estivessem me atacando. Lutei com todas as minhas forças. As garras eram afiadas e rápidas, e eu sentia como se estivessem rasgando minha pele, deixando marcas profundas e dolorosas. A dor era intensa e o ataque parecia interminável. Finalmente, as sombras recuaram e desapareceram na escuridão, mas eu estava completamente exausto e ferido. Com dificuldade, consegui me chegar até a sede do cemitério. Tratei das feridas o melhor que pude e liguei imediatamente para o hospital. No caminho, o medo e a dor eram quase insuportáveis. No hospital, os médicos avaliaram minhas feridas e disseram que pareciam consistir em cortes profundos, como se fossem feitos por garras de algum animal.
Eles trataram as feridas e, por precaução, me deram injeções para evitar doenças transmitidas por animais. Eu sabia que não era um ataque de animal. As garras eram diferentes e a sensação era de algo muito mais sinistro. Mas, como não havia uma explicação melhor, não falei nada para os médicos. Saí do hospital com a sensação de que algo estava muito errado. O medo e o pânico ainda me assombravam, e os olhos brilhantes continuavam a aparecer em meus pesadelos. Sabia que o que vivi foi real e não poderia ser explicado por algo comum. A experiência deixou cicatrizes profundas, não apenas na pele, mas também na minha mente. O que quer que tivesse me atacado não era um simples animal. As sombras e os olhos brilhantes continuavam a me perturbar nos meus pesadelos. Não faço ideia do que me atacou, mas também não quero descobrir. Assim que tive condições, pedi demissão do cemitério e arrumei um outro emprego em alguns meses. Mas nunca vou esquecer daquela noite. O mistério das sombras e dos olhos brilhantes continua a assombrar minha vida.